primeiro orador inscrito é o senhor vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. O pacote econômico lançado ontem pelo governo é uma afronta às pessoas que trabalham nesse país e um prêmio a quem rouba o dinheiro público. A desfaçatez e a cara de pau das autoridades que hoje comandam o país passou de todos os limites. Ontem assistimos perplexos a uma entrevista macabra dada por dois ministros da dona Dilma, um com a face cadavérica e outro com a expressão fúnebre de um defunto mal informado. Eles não têm mais pudor, não temem mais nada, tratam-nos como imbecis, tripudiam sobre a nossa inteligência, zombam de nós. Entram em nossos lares por meio de canais de televisão e debochadamente anunciam medidas para, segundo eles, salvar o país, aliviando rombos que foram produzidos por gente que está ao lado deles. Vejamos os casos. Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciaram nesta segunda-feira, 14, cortes de 26 bilhões em gastos para 2016 para reequilibrar o orçamento. Com relação à redução dos gastos, Barbosa anunciou a suspensão dos concursos públicos no ano que vem, porque representa uma redução de gasto na ordem de 1,5 bilhão, e o adiamento do reajuste dos servidores públicos de janeiro para agosto. Eu vou repetir. E o adiamento do reajuste dos servidores públicos de janeiro para agosto de 2016, representando uma redução de gastos, segundo eles, da ordem de 7 bilhões. Barbosa também anunciou a eliminação do abono de permanência, benefício a servidores aposentados que permanecem no trabalho, o que representa um gasto de 1,2 bilhão. 1,2 bilhão. E a regulação do teto remuneratório do serviço público, que causa um impacto de 800 milhões, além da redução de gastos com contratos de serviços e viagem de servidores. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou nesta segunda-feira também, 14, após a divulgação do corte de 26 bilhões nos gastos do governo, a prorrogação da vigência da lei original de 1996, a maldita e abominada CPMF. Seria, segundo ele, o caminho que teria com menos distorção na economia. A alíquota seria de 0,20%. O tributo será, segundo ele, provisório e também será destinado para cobrir o rombo da Previdência. Quer dizer, nós vamos pagar o rombo que eles fizeram. A arrecadação esperada com a medida de 32 bilhões. Comparada com as alternativas que iriam onerar de forma desvantajosa a indústria, por exemplo, e de consultas com parlamentares e empresários, vimos que esta seria a forma mais eficiente. Quer dizer, procurar o caminho mais curto, desde que para ofender e atrapalhar o bolso do povo, onerar mais o povo. Essas medidas que afetam quem trabalha são inoportunas. Durante mais de 10 anos, roubaram os cofres públicos, incharam a máquina pública com os companheiros de partido e aliados, desviaram dinheiro para suas contas nos paraísos fiscais,
facilitaram o enriquecimento dos banqueiros, pois nunca antes na história desse país os bancos privados tiveram tanto lucro. Nunca antes na história deste país os bancos privados tiveram tanto lucro. Roubaram o INSS, roubaram a Petrobras, criaram o Mensalão, enriqueceram as mega empreiteiras, criaram ministérios desnecessários para fazer composição política em nome de uma sórdida governabilidade. Elegeram e elevaram a corrupção como meta a patamares nunca alcançados. Estão brincando com a verdade e com a tolerância de todos nós. É preciso dar um basta em tudo isso. Não podemos ficar inertes nem omissos. Ao longo do tempo, os governantes vêm prejudicando os aposentados, os servidores públicos da ativa. Promovem a queda da qualidade dos serviços da educação pública e da saúde pública. Não investem em saneamento básico e em outras importantes políticas de infraestrutura para aumentar a produção e alavancar a economia. Mas são ávidos em aumentar tributos cuja destinação jamais é para melhorar as condições de vida dos brasileiros, e sim para enriquecer cada vez mais os já tão ricos. Criaram uma legião de parasitas pelo país afora. Criaram uma legião de parasitas pelo país afora, com finalidades eleitoreiras, sob a alegação de que estariam distribuindo renda. Ignoraram a responsabilidade com a economia do país e causaram o retorno da inflação e do desemprego. Iludiram muitos brasileiros promovendo a farra do dinheiro virtual, aumentando o crédito e o consumo sem uma política de produção compatível. Foram levianos ou malfeitores? O país não aguenta mais tanta irresponsabilidade e tamanha incompetência. Se não for incompetência, é má fé. E tem que ser combatida pela população de forma democrática, mas enérgica. Voltar com a CPMF é provocar a população para uma reação. Voltar com a CPMF é provocar a população para uma reação. Os mesmos governantes que dizem que não há dinheiro para equilibrar as finanças públicas são os que remetem valores para sustentar ditaduras de países africanos e déspotas sul-americanos. Por que não prender todos os agentes do Mensalão e do Petrolão e lhes confiscar os bens roubados do país? Em lugar de retirar mais dinheiro do povo para pagar a conta da incompetência e da roubalheira, melhor seria fazer com que os mega ladrões do Brasil paguem por seus crimes financeiros e aí sim haverá equilíbrio nas contas do país, o que é mais correto e esperável, a justiça social. Apertar mais o cinto dos trabalhadores, dos que produzem e pagam abusivos impostos, que correspondem a mais de 50% do que recebem como salário, para cobrir déficit consequente da corrupção, é provocar a indignação e a ira dos brasileiros de bem. Muito obrigado, senhor presidente.